Boa noite, meus bens. Quem quase não conseguiu vir tá aqui. Mas cheguei. Quase que eu tenho que virar pra vocês e falar, olha, não vai rolar hoje. Mas tem uma coisa que... Opa, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Uma bagunça lá atrás. Vida real, gente. Vamos focar no que importa. Estamos aqui na casa de papai e mamãe hoje. Então, tô aqui na minha fonte, me nutrindo. Amanhã é um dia importante. E tava muito corrido aqui. Então, eu falei assim, bom, ou eu vou atrasar um pouquinho, ou eu não vou conseguir fazer. Eu vou atrasar um pouquinho, então, porque eu quase tive que soltar um comunicado pra vocês falando que a gente ia precisar deixar pra semana que vem. Mas acertei aqui as coisas e consegui entrar. Então, muito boa noite. Vamos aí hoje falar sobre opinião na visão sistêmica, né? Durante essa semana eu coloquei aquele videozinho engraçado pra vocês do ator falando, né? Ah, eu tenho que dar minha opinião, tem que dar nada, tem que ficar calada. Sua opinião não foi encomendada, não foi solicitada, não tá em nenhum desse lugar, então fica calada. E isso reflete muito a gata, uma postura sistêmica, né, que temos de realmente dar a nossa opinião, aprender a dar a nossa opinião só quando ela é solicitada. E o porquê que isso é importante, né? Vamos começar pelas bases, sempre pelas bases, para vocês conseguirem entender profundamente, porque senão fica aquela coisa, põe aí o checklist da postura sistêmica, mas a gente precisa entender o porquê. Nós sempre falamos de 3 leis, que são equilíbrio entre dar e receber, hierarquia e pertencimento. Entre equilíbrio entre dar e receber, fica muito claro aqui se eu estou, por exemplo, dando uma opinião que não foi solicitada, eu estou invadindo um espaço, certo? Porque principalmente alguém conta alguma coisa, ou você escuta falar alguma coisa, você quer dar opinião e quer falar e quer que as pessoas te escutem e sigam o que você está falando. Então, o lugar da opinião, na visão sistêmica, já vai ficar aqui, gente, não... tá numa carência essa gata. O lugar da opinião, na visão sistêmica, ela precisa ser solicitada para, primeiro, respeitar equilíbrio entre trocas. Então, o outro permite um espaço para que eu expresse uma visão minha. E por que a questão da opinião também é algo que a gente precisa prestar atenção? Qual que é a postura por trás? O que por trás a gente está falando? Então, eu sempre trago para vocês aquilo. Ela já tá. Ela tá agarrada comigo, Nath, você não tem ideia. Eu sei que os gatos são... Tia Lourdes também tá aí, sabe como é que é o negócio de gato. Gato é maravilhoso, gente. Então, quando a gente entra, né, nessa questão da opinião, o que a gente sempre precisa prestar atenção? Qual que é a nossa intenção por trás? Reais intenções por trás, quando a gente fala o que a gente fala e quando a gente faz o que a gente faz. Porque uma opinião, ela vem carregada de julgamentos. É muito difícil você ter uma opinião que não esteja colada, grudada com algum julgamento, né? E aí a gente entra na dualidade. E o pensamento sistêmico, ele é amoral. Então, para uma família, o normal é uma coisa. Para outra família, o normal é outra coisa. Podem ver, por exemplo, a questão de religião. Para uma família, né, é extremamente normal que seja uma determinada dogmática. Para outra, é outra. E aí, vem uma pessoa de fora, ou você escuta uma pessoa de fora, geram essas questões de, né, para um é normal, para o outro não é normal. Então, não é normal, ou não é o mais comum, ou, enfim, vocês entenderam a colocação. Então, a gente precisa prestar atenção, principalmente nessa questão do equilíbrio entre dar e receber, que fica muito claro e muito expressa nessa dinâmica, e também no que a gente está falando por trás, porque sempre vem carregado de um julgamento. E se vem carregado de um julgamento, a nossa opinião, o nosso julgamento, ele traz tudo que nos compõe. Ele traz todas as nossas imagens internas, as lealdades também. Então, por exemplo, tem gente que perde a linha quando escuta falar sobre política e precisa se posicionar até de forma radical. Tem gente que se escuta algum caso, né, de, por exemplo, dinâmicas de relacionamento que envolvam traição, já sai
falando, metendo opinião, e não, você tem que fazer isso, tem que separar, não sei o quê. A pessoa expressando, ela diz muito mais sobre ela, as projeções dela, as lealdades dela, tudo o que a compõe do que de fato o outro. Só que, gente, a gente já é emaranhado de berço. A gente já vem já com uma porrada de coisa, já não precisa caçar mais. Então, o que a gente também, né, com essa postura sistêmica, a gente evita? Que a gente casse mais emaranhamentos do que aqueles que a gente já tem. Por quê? Por exemplo, nessa dinâmica do casal. Uma amiga minha me conta, situação hipotética, tá? Eu já falo daqui a pouco do jeito que eu era, porque a pessoa, coitada, emaranhada do rolê. A pessoa precisa, por exemplo, tá com uma questão de relacionamento. E aí, ela vem em conta, minha amiga vem em conta, digamos que, tá ruim, tal, não sei o que, uma questão de traição, não sei o que. A pessoa emaranhada já chega e fala, você tem que terminar, você tem que confrontar, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que aquilo outro. Ela invade o espaço, que às vezes a pessoa tá só querendo desabafar. O que a gente precisa aprender também nesse lugar? A nos aquietar, gente. Saber ouvir é quase como falar. Então, se alguém expressa alguma coisa, ela só quer falar. Ela só quer compartilhar. De repente, ela não quer a tua opinião. Então, é sempre válido aquela coisa. Você quer a minha opinião? E aí, daqui a pouco, a gente vai entrar no lugar da opinião quando ela é ali bem colocada. Uma opinião mais saudável, digamos assim. Mas, enfim, essa amiga chega e conta lá um caso de uma possível traição dentro de um relacionamento. Situações hipotéticas para ficar claro. Você vai lá e descarrega. Fala que o cara é não sei o que aquilo não sei o que outro, porque ela devia fazer isso, porque ela devia fazer aquilo, porque não sei o que, lá. Aí, digamos, né, ali, o que pode acontecer? Você já pode estar carregada das histórias da sua família em que existiam muitas traições, em que as mulheres passaram por situações semelhantes e que gerou muita dor, e que gerou rompimento, todos esses lugares. Então perceba, não é uma opinião completamente limpa, ela vem carregada de muita coisa. Vocês acham que essa opinião, ela mais contribui ou ela atrapalha numa dinâmica como essa? Ok, quiz, vai gerar emaranhamento ou não vai gerar emaranhamento? Sendo que emaranhamento é tudo aquilo que não dá um nó ali, né? Digamos que no fio da fluidez da vida, ele vai lá dar um nó. Que tipo, opa, peraí que a gente acerta aquilo lá na frente. Porque, afinal de contas, equilíbrio entre dar e receber, pertencimento e hierarquia, tão naturais quanto a gravidade, vão atuar independente de querer ou não, de conhecer ou não, de gostar ou não, vão atuar. Quanto mais a gente se observa as posturas, nas relações, como a gente se coloca, mais o fiozinho ali da fluidez corre tranquilo. Se a gente não se observa, a gente que já tem as nossas questões de berço, vai criando mais nós em cima de tudo isso, para denunciar o tanto que a gente tá fora de lugar na vida e nas relações. Porque uma pessoa que precisa dar tanta opinião, ou querer então falar com fazer e dar um jeito do outro fazer aquilo que ela entende que é o correto, por mais que tenha uma boa intenção, né, assim, na visão, uma boa intenção de querer, de novo, desequilíbrio, salvar o outro de seu destino, ainda assim não contribui, porque é você interferindo diretamente na história e no destino de outra pessoa. Ou seja, você se acha superior a outra pessoa. Então, se é um relacionamento que não tem que ter hierarquia nenhuma, ou seja, a menos que seja aí a dinâmica de pai e filho, né? Que você é grande, seus filhos são pequenos. E ainda assim, quando eles atingem uma idade adulta, posturas precisam ser reobservadas, porque são outros lugares. Mas dinâmica de amigos, gente, não tem hierarquia. Dinâmica de casal não tem hierarquia. Se você age assim com os teus pais, pior ainda. Então, a hierarquia não está sendo observada nessas dinâmicas. Se você tem essa intenção que o outro siga, que ele vá de acordo com o que você acredita. Equilíbrio entre dar e receber também não está sendo visto. E muito provavelmente, dependendo da opinião e do lugar da opinião, nem o pertencimento. Então, percebam quantas coisas tem por trás de algo tão, assim, comum, né? Porque tá no inconsciente coletivo.
Mas como assim você não vai dar sua opinião? Como assim você não vai se posicionar? Gente, a gente não precisa dar opinião sobre tudo não, tá liberado. Falar não sei, fazer a Glória Pires, maravilhosa aquela postura dela. Não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre o assunto. Ponto. É leve. Você já tem as tuas paradas para resolver. Vai pegar mais pra quê? Então, se você tem a necessidade de se colocar o tempo inteiro e ainda tem por trás a intenção que a pessoa siga e que ela faça aquilo que você quer, perceba a quem você de fato está direcionando essa mensagem internamente. Porque não é sobre o outro está trazendo uma projeção. Então, percebam, né, gente? É muito profundo. E aquele vídeo foi muito pontual, porque traz realmente isso. Se você não for solicitado a tua opinião, não dê, não se emaranhe, não se posicione, a menos que você de fato precise, ou que sua opinião seja solicitada. E aí, a gente entra no como é essa opinião que ajuda. Vamos falar sobre isso. Agora ela sossegou. Atrapalha, até porque o outro lado que está recebendo você não pode estar muito frágil. Exatamente, Nath. Pode estar muito frágil. Então, qualquer coisa que você fale para essa pessoa, digamos, nessa situação, né, hipotética que a gente falou, você fala, ai, termina com o cara, ai, que não sei o que, não. Às vezes não é esse o caminho dela, você está interferindo diretamente no destino de um casal. Você está triangularizando uma relação. Qual o benefício que isso traz para todo mundo? Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que nós temos um papel fundamental na vida do ambiente dos sistemas que a gente está inserido, em todos, e que as nossas ações impactam diretamente na vida de outra pessoa, além de nós mesmos. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. E aí, qual que é o lugar da postura, da opinião, que de fato contribui? Uma opinião que ela é solicitada. Então você tá, poxa, tá acontecendo tal coisa, qual a sua opinião sobre isso? E aí você observa, qual é o lugar em que eu estou falando? Existe intenção por trás? Qual que é a mensagem por trás da mensagem, sabe? Se algo que me atinge muito forte, isso é meu. Então, perceba, tudo que vem por trás. Sua opinião de fato contribui, né? Não está muito carregado de julgamento. Talvez seja melhor falar, olha, eu acho que não cabe a minha opinião aqui. Mas se você quiser falar, eu estou aqui com meus 2 ouvidos disponíveis, 2 ombros disponíveis para te ouvir. Então, tem sempre que ver, gente, o que está por trás. Então, o que está por trás do que eu falo quando eu falo? O que está por trás do que eu faço quando eu faço? Para quem que eu estou olhando internamente? Se algo me dói, se eu tenho a necessidade quase praticamente inevitável de estar nesse lugar, de ter que toda hora me posicionar, de ter que toda hora arrumar um lado A ou lado B, isso diz muito mais sobre mim, os meus emaranhamentos, as minhas dinâmicas, as minhas lealdades, do que o de fato está acontecendo no externo. Então, se a sua opinião for solicitada, se ela puder contribuir, se ela estiver nesse lugar de equilíbrio, ok. E aí, o que é muito importante? Observadas essas posturas, quando a outra pessoa escutar a sua opinião e se porventura ela achar que tá bom, mas não faz sentido pra mim, como você fica? Se pra você fica, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, se pra você fica, poxa vida, não fala, e não seguiu o que eu falei, e não sei o que, se existe uma rusga por trás de quando a pessoa não recebe, ou não acata, ou enfim, o que você falou, de novo, você está fora de postura, tá fora de lugar. Você ainda tá querendo que o outro acate aquilo que você falou, que você tem como verdade. E aí Bert tem uma frase que ele diz assim, que os donos da verdade estão pouco preocupados com a verdade. Porque o que é verdade, né, gente? É engraçado, todas as pessoas quando elas falam pra mim, o que eu considero como verdade? O que é bom? Qual que é o melhor? Né? Na minha atuação com a consultoria que eu faço de seguros ainda, fala assim, mas qual que você acredita que é o melhor? Falar, o melhor é tão subjetivo, o que é melhor pra você? Você devolve. O que é melhor pra você? Porque a pessoa tem plena condições, às vezes, de trazer, né? Principalmente quando a gente fala dessas
compartilhamento entre relacionamentos, né? A pessoa tem plena capacidade de decidir, às vezes ela só quer que alguém fale e dê uma resposta para ela. E aí a gente também entra na dinâmica da dependência e da codependência. Então, se você precisa toda hora querer dar direcionamento para uma outra pessoa, a outra pessoa também pode estar solicitando isso de você, claro. Mas isso é uma dinâmica que fica retroalimentada, de dependência e codependência. Isso é uma questão que ajuda? Ajuda ambos os lados? Porque, de novo, né, gente? O que ajuda, o que não ajuda, o que contribui, o que não contribui, também é muito individual, cada um com a sua história. Mas nesse lugar do pensamento sistêmico, olhando para as bases, olhando para as leis sistêmicas, são posturas que a gente precisa adotar, são reflexões que a gente precisa fazer para estar nesse lugar aí com menos emaranhados, né? Criar menos emaranhados do que aqueles que a gente já tem. Então, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu ia gravar os stories, né, pra colocar lá, mas falei, gente, já ficou 1000 tracinhos lá, um monte de pontinho. Eu falei, vamos de live, que aí pelo menos, tendo dúvida, a gente já conversa, já troca, é um assunto polêmico. Tem gente que encara como se assim, então tá, então você fala que você não tem que dar opinião, porque, enfim, que tua opinião não conta, então você não se posiciona. É diferente eu me posicionar sobre algo que faz sentido, e que precisa que eu me posicione, ou eu ficar me posicionando em tudo quanto é lugar da torta direito, sem nem ao menos fazer uma reflexão do quanto isso contribui, qual que é o meu lugar naquela relação, qual que é o meu lugar naquela situação, naquele sistema, e qual que é a minha intenção por trás. Então, quando a gente fala em pensamento sistêmico, não é receita pronta, é sempre para vocês trazerem para vocês, dentro de vocês, usando essas bases, o que aí faz sentido e o que está ressoando. Fez sentido? Contem pra mim. Você quer dormir? Agora você quer dormir no meu colo, né? Contem pra mim se fez sentido, gente. Se ficou alguma dúvida. E experimentem. É muito leve, gente. Você falar sei. A gente tem uma necessidade, até nessa questão do inconsciente coletivo, de achar que a gente tem que saber tudo. E que a gente tem que se posicionar sobre tudo. E não sei o que sobre tudo, e aí fica muito pesado. E aí eu posso falar aqui, ó, a pessoa que tava ali no camarote. Ai, que bom, Nath, você não tem ideia como eu tô também, ó, tô aqui, ó, terminando de escrever mais algumas coisas, porque eu não paro de colocar coisa lá dentro. Deixar por mim, a gente vai sair de lá 9 horas da noite, mas não pode, tem que entregar o lugar. Então, vou falar aqui no lugar de uma pessoa que era a checklist do emaranhado, né, gente? A pessoa tinha uma coisinha, eu já queria dar opinião, eu já dava a solução, entendeu? Era assim, a pessoa me apresentava a situação, a problemática, eu já dava opinião, eu já dava, você faz assim, 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 assim. Completamente fora de lugar. Eu não tinha fluidez nenhuma na minha vida. Por quê? Eu quis estar tudo fora. Eu queria dizer para o outro o que ele queria fazer, e aí se ele acata, até 23,59 ainda 17. Você é das minhas, hein? Você também é inimiga do fim, é igual das minhas. Gosto. A gente tá vendo como a gente é tudo campo, gente. A gente é tudo ali, ó. Então, se eu preciso, né, tá nesse lugar do... a gente, tinha... Opa, emaranhado. Aqui não tem uma amiga minha, falou, um emaranhamento, calma, vou pegar pra mim. É meu, é novo emaranhado, tem pouco, né? Então, chegou um ponto em que a arrogância era lá em cima, porque eu achava que eu tinha que falar pra todo mundo o que eles tinham que fazer. Às vezes a pessoa só queria falar. E aí, gente, puxa vida, eu sinto muito. Entendi. Show. Super cabem. Então que a gente saiba cada vez mais voltar para o nosso lugar, porque é de fato no nosso lugar que a gente consegue ter fluidez na vida. Qualquer outro que não seja o nosso lugar, vai faltar a gente no mundo. Vai faltar aquilo que a gente de fato pode contribuir, de fato pode agregar, de fato pode fazer uma diferença. E às vezes a diferença que a gente pode fazer é só saber ouvir, sem precisar ficar aí colocando regra alheia, né? E se você precisar se posicionar, ou se te perguntarem uma opinião, perceba o que está por trás. Para você consiga se posicionar no mundo de forma mais saudável, respeitando os destinos, os lugares das pessoas. Porque o grande desafio, parece, é conseguir respeitar os destinos, os desafios dos outros, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para os nossos.
Então dói bem menos olhar para o outro do que olhar pra gente. Só que quando a gente reconhece no outro, também está na gente. Certo? Fez sentido aí? Gente, olha. Vou botar a história dessa gata aqui, ela está deitada aqui, né? Ó, olha isso aqui. Fiz a live acompanhada hoje. Que bom que saiu essa live, porque ela quase que não sai. Mas que bom que saiu. Né, Amora? Então é isso, meus bens. Eu espero que tenha sido de contribuição essa live. Quando eu comecei, né, tive contato com o pensamento sistêmico, foi uma das coisas que mais me impactou, porque eu era a mais fora de lugar do rolê. Então, essa questão da opinião me libertou de muitas coisas. Eu falei, nossa, eu não preciso ficar me pegando emaranhamento alheio. Olha que bacana, é legal isso. Então, foi muito bom e muito libertador. E espero que faça sentido no coração de vocês. Nós vamos conversando, amanhã tem workshop, eu vou terminar de arrumar tudo aqui, que eu tô muito animada, né? Então, nós vamos nos falando. Nath, pra você que vai estar lá amanhã, ou pra quem vai assistir essa live que vai estar lá amanhã, nos vemos muito em breve. Um beijo no coração de vocês, que vocês façam uma ótima sexta-feira, façam um ótimo final de semana. E que aprendam cada vez mais a estar no lugar de vocês, no lugar de força de vocês, para vocês se posicionarem no mundo de forma brilhante, ok? Um beijo no coração. Tia Lourdes, um beijo para a senhora, saudades imensas. Fiquem com Deus e até mais.